Cavalo monstruoso se torna lindo após menino acariciar sua cabeça. Na pequena vila de Esperança, cercada por uma floresta densa e cheia de segredos, todos conheciam a história do cavalo monstruoso. Um ser aterrorizante, com cicatrizes que contavam lendas de dor e desprezo, vigiava a floresta. Diziam que seus olhos, tristes e profundos, eram como poços de miséria. 8 anos se passaram desde a tragédia que deixou os moradores desconfiados. E a vila, outrora unida, agora vivia com medo. Ninguém se atrevia a se aproximar do cavalo. Todos tinham medo do que não compreendiam. Pedro, um menino solitário e tímido, passava seus dias vagando pelas ruas da vila, sentindo o peso do olhar dos outros. Ele sonhava em ter um amigo, alguém que o aceitasse como ele realmente era. A insegurança sobre sua aparência o mantinha afastado. No entanto, a curiosidade o levou a explorar a floresta um dia. Com o coração acelerado, resolveu seguir um caminho estreito, coberto de folhas secas que estalavam sob S. Sabia o que esperava encontrar. A floresta parecia respirar em torno dele. Os pássaros cantavam de forma melancólica e uma névoa misteriosa dançava entre as árvores. E então ele o viu. O cavalo, ali estava ele, imóvel, como uma sombra viva. Pedro parou, o coração pulando no peito. O terror que sentiu na primeira visão foi rapidamente substituído por algo diferente, um impulso profundo de compaixão. Quando se aproximou, notou cada cicatriz, cada marca de uma luta que não era dele. Pedro estendeu a mão trêmula e acariciou a cabeça do cavalo. O toque foi suave, como um sopro de esperança. E o que aconteceu a seguir foi como um conto de fadas que saltou das páginas. O cavalo começou a brilhar, a sua verdadeira forma se revelando em uma explosão de luz. As cicatrizes desapareceram, dando lugar a uma pelagem esplêndida, brilhante como ouro. O cavalo, que antes era uma criatura de horror, agora era uma magnífica criatura que emanava majestade. Pedro ficou atordoado, mas algo mais aconteceu. Um chamado distante ecoou na floresta, como um sussurro que penetrava sua alma. Entretanto, a transformação não passou despercebida. O caçador da vila, um homem que nutria o medo da comunidade e se alimentava dele, viu a beleza do cavalo e percebeu nele uma ameaça ao seu poder. Ouvindo murmúrios de desaprovação, Pedro sentiu o peso do olhar da vila sobre ele. Ele havia trazido algo lindo para o mundo, e ao mesmo tempo, uma nova preocupação. Como poderia proteger seu amigo e enfrentar os medos dos outros? Enquanto a sombra da decrepitude se instalava de novo, Pedro sabia que a chave para salvar o cavalo e a vila poderia estar enraizada em um segredo obscuro de sua própria família. Um mistério que nunca ousou explorar. Ele sentiu uma pitada de coragem no peito e decidiu que não deixaria seu amigo cair em desgraça. Mas a floresta, pulsando em segredos, parecia sussurrar. O chamado ecoou mais uma vez, distante, convidativo. Mas que sombras ainda estavam por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio da floresta, Pedro sentia o coração pulsar como um tambor, batendo forte, ressoando em seus ouvidos. O cavalo, agora deslumbrante, emanava uma luz acolhedora, quase mágica. Pedro sorriu, sentindo uma conexão profunda e inexplicável. Mas essa sensação de alegria e esperança foi abruptamente cortada por um grito ensurdecedor que reverberou pelo ar. O quê? Ecoou através das árvores, envolvendo tudo em esfera de tensão. O homem, com uma expressão distorcida de fúria e medo,
se avançou em direção a Pedro. Os olhos do caçador estavam arregalados, cheios de reprovação, como se estivesse presenciando o nascimento de um novo pesadelo. O brilho do cavalo começou a diminuir, e a transformação parecia se desvanecer sob o olhar ablativo do caçador. O cavalo relinchou, um som carregado de desespero. Pedro apertou os dentes, a coragem vacilando. Eu só teria um amigo, balbuciou Pedro, a voz tremendo enquanto tentava se firmar. Amigo? Esse ser é uma aberração, uma forma de maldição. O caçador avançou, o machado em suas mãos refletia o medo que cercava a vila. A multidão se aglomerava atrás dele, repleta de rostos perplexos, sussurros se espalhando como chama em palha seca. Pedro sentia o nó na garganta apertar. E exatamente nesse momento, o céu pareceu se abrir em um lamento. Nuvens escuras se formaram rapidamente, ocultando o brilho do sol. Um trovão ruiu, como um aviso. Pedro olhou para cima, sentindo uma onda de pavor. Mas não era só o tempo. Algo estava prestes a acontecer. Naquela fração de segundo, a figura do cavalo começou a se desfazer. As luzes, as cores, tudo se distorcia, tornando-se uma sombra familiar. Pedro ficou paralisado. A transformação não era o que ele pensava. O cavalo agora se erguia para além da imagem que um dia vira. Nas sombras do desespero, os traços se revelaram. A pelagem dourada se tornava cinza, e as cicatrizes ressurgiam, cruas e grotescas. O cavalo, agora um reflexo do medo, se transformou em uma criatura que causava arrepios na espinha. O caçador parou, a raiva dando lugar à confusão. Ele hesitou, a respiração pesada. E então, sob todo o estardalhaço, uma voz cortou o ar, familiar e estrondosa. Pedro, o que você fez? A figura da mãe de Pedro emergiu entre a multidão, o olhar aterrorizado voando em direção ao filho. E então tudo desmoronou. Pedro sentiu um encaixe quebrar. Ele não apenas viu o medo no rosto da mãe, mas também uma adesão àquela criatura. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou: "O cavalo é parte de nós, um segredo da nossa linhagem." Sua voz era um eco vazio. A revelação a deixou vulnerável e assustada. Cada palavra dela era um golpe em seu coração, desnudando uma história que ele nunca soubera. Afundado em dores antigas, Pedro olhou para o cavalo com outros olhos. Ele sempre temeu o que não sabia, mas agora tudo se embaralhava em uma confusão de sentimentos. A vila, agora em murmúrios descontrolados, entreolhava-se, incapaz de processar a mudança. A tensão era sufocante, e o medo prevalecia. O que mais eles não sabiam? O que aquela conexão significava? Pedro sentiu a mão da mãe apertar seu braço, um pedido silencioso para entender. Mas ele só conseguia pensar em uma coisa: se essa verdade tinha o poder de transformar tudo ao seu redor, qual seria o próximo passo? Enquanto a tempestade se intensificava, a floresta parecia sussurrar, seu chamado ressoando mais forte do que nunca. No silêncio da floresta, Pedro sentia o coração pulsar como um tambor, batendo forte, ressoando em seus ouvidos. O cavalo, agora deslumbrante, emanava uma luz acolhedora, quase mágica. Pedro sorriu, sentindo uma conexão profunda e inexplicável. Mas essa sensação de alegria e esperança foi abruptamente cortada por um grito ensurdecedor que reverberou pelo ar. "O que você fez?" A voz do caçador ecoou através das árvores, envolvendo tudo em uma esfera de tensão. O homem, com uma expressão distorcida de fúria e medo, avançou em direção a Pedro. Os olhos do caçador estavam arregalados, cheios de reprovação, como se estivesse presenciando o nascimento de um novo pesadelo. O brilho do cavalo começou a diminuir e, com ele, a transformação parecia se desvanecer sob o olhar ablativo do caçador. O cavalo relinchou, um som carregado de desespero. Pedro,
apertou-o. Só queria um amigo, balbuciou Pedro, a voz tremendo enquanto tentava se firmar. Amigo? Esse ser é uma aberração, uma forma de maldição. O caçador avançou. O machado em suas mãos refletia o medo que cercava a vila. A multidão se aglomerava atrás dele, repleta de rostos perplexos, sussurros se espalhando como chama em palha seca. Pedro sentia o nó na garganta apertar. E, exatamente nesse momento, o céu pareceu se abrir em um lamento. Nuvens escuras se formaram rapidamente, ocultando o brilho do sol. Um trovão ruiu, como um aviso. Pedro olhou para cima, sentindo uma onda de pavor. Mas não era só o tempo. Algo estava prestes a acontecer. Naquele instante, a figura do cavalo começou a se desvanecer. As luzes, as cores, tudo se distorcia, tornando-se uma sombra familiar. Pedro ficou paralisado. A transformação não era o que ele pensava. O cavalo agora se erguia, mas não na forma majestosa que Pedro esperava. Em vez disso, as cicatrizes ressurgiram, cruas e grotescas. E a criatura diante dele começou a se contorcer em agonia, revelando algo ainda mais sinistro. E então, um grito cortante transpassou o ar. Era a mãe de Pedro, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pedro, o que você fez? Sua voz era um misto de desespero e choque. Mãe, eu não... Pedro tentava explicar, mas sua voz falhou. O cavalo é parte de nós, ela sussurrou, e as palavras pareciam ecoar entre as árvores. A multidão murmurava, perplexa, incapaz de compreender. Mas Pedro sentiu seu mundo desmoronar. A cada palavra de sua mãe, um novo medo se apossava dele. E em meio ao terror, uma sombra surgiu ao lado dela. Era a avó de Pedro, uma mulher de feições marcadas pelo tempo e pela dor. Com os olhos cheios de um conhecimento obscuro, ela tomou a frente. Isso é mais do que um segredo, falou com uma voz pesada. Esse cavalo é a maldição da nossa linhagem. A transformação que você viu, ela não é só beleza. É uma parte da dor e do sofrimento que trazemos de gerações. A revelação atingiu Pedro como um golpe. As cicatrizes do cavalo agora pareciam refletir não só suas experiências, mas também as dores que sua família carregara por anos. O cavalo se contorcia, e ao olhar para ele, Pedro não via mais um amigo, mas um símbolo de um legado sombrio. A multidão estava em choque, sussurrando, questionando. O caçador hesitou, a raiva dando lugar à confusão. O medo agora era palpável, e Pedro percebeu que o equilíbrio do que sempre soubera estava prestes a mudar. Precisamos enfrentar isso. Se não fizermos nada, o ciclo continuará. Pedro se forçou a gritar, mas a voz não carregava mais a mesma confiança. Todos estavam embasbacados com suas revelações. O cavalo parecia sentir a tensão, como se também absorvesse o silêncio das descobertas. Mas algo se agigantava na floresta. Um vento frio soprou, e uma energia sinistra começou a emergir das árvores. O céu ficava cada vez mais escuro, e no fundo da floresta as sombras pareciam se movimentar, como se algo aguardasse o momento certo para se revelar. Pedro olhou para sua mãe e sua avó, sentindo uma mistura de amor e medo. Ele não tinha certeza do que estava por vir, mas uma coisa era clara: a jornada estava apenas começando e o verdadeiro terror ainda estava por vir. O chamado que antes parecia gentil, agora se tornava um eco assustador, retumbando por todas as suas dúvidas. O que mais ele não sabia? E qual seria o seu papel nesse terrível legado? No silêncio da floresta, Pedro sentia o coração pulsar como um tambor, batendo forte, ressoando em seus ouvidos. O cavalo, agora deslumbrante, emanava uma luz acolhedora, quase mágica. Pedro sorriu, sentindo uma conexão profunda e inexplicável. Mas essa sensação de alegria e esperança foi abruptamente cortada por um grito ensurdecedor que reverberou pelo ar. "O que você fez?" A voz do caçador ecoou através das árvores.
envolvendo tudo em uma esfera de tensão. O homem, com uma expressão distorcida de fúria e medo, avançou em direção a Pedro. Os olhos do caçador estavam arregalados, cheios de reprovação, como se estivesse presenciando o nascimento de um novo pesadelo. O brilho do cavalo começou a diminuir, e com ele a transformação parecia se desvanecer sob o olhar ablativo do caçador. O cavalo relinchou, um som carregado de desespero. Pedro apertou os dentes, a coragem vacilando. Eu só queria um amigo, balbuciou Pedro, a voz tremendo enquanto tentava se firmar. Amigo? Esse ser é uma aberração, uma forma de maldição. O caçador avançou, o machado em suas mãos refletia o medo que cercava a vila. A multidão se aglomerava atrás dele, repleta de rostos perplexos, sussurros se espalhando como chama em palha seca. Pedro sentia o nó na garganta apertar, e exatamente nesse momento, o céu pareceu se abrir em um lamento. Nuvens escuras se formaram rapidamente, ocultando o brilho do sol. Um trovão ruiu, como um aviso. Pedro olhou para cima, sentindo uma onda de pavor. Mas não era só o tempo. Algo estava prestes a acontecer. Naquele instante, a figura do cavalo começou a se desvanecer. As luzes, as cores, tudo se distorcia, tornando-se uma sombra familiar. Pedro ficou paralisado. A transformação não era o que ele pensava. O cavalo agora se erguia, mas não na forma majestosa que Pedro esperava. Em vez disso, as cicatrizes ressurgiram, cruas e grotescas, e a criatura diante dele começou a se contorcer em agonia, revelando algo ainda mais sinistro. E então, um grito cortante transpassou o ar. Era a mãe de Pedro, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pedro, o que você fez? Sua voz era um misto de desespero e choque. Mãe, eu não. Pedro tentava explicar, mas sua voz falhou. O cavalo é parte de nós, ela sussurrou, e as palavras pareciam ecoar entre as árvores. A multidão murmurava, perplexa, incapaz de compreender. Mas Pedro sentiu seu mundo desmoronar. A cada palavra de sua mãe, um novo medo se apossava dele. E em meio ao terror, uma sombra surgiu ao lado dela. Era a avó de Pedro, uma mulher de feições marcadas pelo tempo e pela dor. Com os olhos cheios de um conhecimento obscuro, ela tomou a frente. Isso é mais do que um segredo, falou com uma voz pesada. Esse cavalo é a maldição da nossa linhagem. A transformação que você viu, ela não é só beleza. É uma parte da dor e do sofrimento que trazemos de gerações. A revelação atingiu Pedro como um golpe. As cicatrizes do cavalo agora pareciam refletir não só suas experiências, mas também as dores que sua família carregara por anos. O cavalo se contorcia, e ao olhar para ele, Pedro não via mais um amigo, mas um símbolo de um legado sombrio. A multidão estava em choque, sussurrando, questionando. O caçador hesitou, a raiva dando lugar à confusão. O medo agora era palpável, e Pedro percebeu que o equilíbrio do que sempre soubera estava prestes a mudar. Precisamos enfrentar isso. Se não fizermos nada, o ciclo continuará. Pedro se forçou a gritar, mas a voz não carregava mais a mesma confiança. Todos estavam embasbacados com suas revelações. O cavalo parecia sentir a tensão, como se também absorvesse o silêncio das descobertas. Mas então, uma luz brilhante rompeu entre as árvores, cegando todos por um momento. A forma do cavalo começou a brilhar intensamente, e em um segundo, revelou não somente sua verdadeira forma, mas também uma figura, envolta por um manto radiante, uma mulher de cabelos longos e prateados, com um semblante conhecido por muitos. A deusa da floresta? Todos ficaram paralisados, mas Pedro reconheceu a figura imediatamente. É você, murmurou Pedro. Você menos espera, Pedro. Olhe ao redor. Sua voz era como um rugido distante, uma tempestade de emoções. O cavalo é o reflexo de sua linhagem, mas também é um cárcere, um médio de suas escolhas.
A multidão sussurrou. Os rostos mostravam terror e consternação. Pedro não entendia. Então a deusa olhou diretamente em seus olhos. O que você vê é parte de seu futuro. Não é apenas um amigo. É um julgamento. O chão tremeu, e a verdade atingiu Pedro como uma lâmina. Olhando novamente para o cavalo, ele percebeu que algo maior estava em jogo. Um ciclo profundo de escolhas ruins. Um legado de dor que ele poderia quebrar. Mas isso exigiria um sacrifício. Uma decisão que desafiaria tudo o que ele acreditava saber sobre amor e amizade. E enquanto o tempo parava, a multidão aguardava em suspense. Pedro se viu diante da escolha mais difícil de sua vida. O que ele faria? A cabeça do cavalo virou-se para ele, como se perguntasse: Você está pronto para enfrentar isso? No fundo da floresta, o chamado ecoou novamente, mais forte do que nunca, aguardando sua resposta. No silêncio da floresta, Pedro sentia seu coração pulsar como um tambor, batendo forte, ressoando em seus ouvidos. O cavalo, agora deslumbrante, emanava uma luz acolhedora, quase mágica. Pedro sorriu, sentindo uma conexão profunda e inexplicável. Mas essa sensação de alegria e esperança foi abruptamente cortada por um grito ensurdecedor que reverberou pelo ar. O que você fez? A voz do caçador ecoou através das árvores, envolvendo tudo em uma esfera de tensão. O homem, com uma expressão distorcida de fúria e medo, avançou em direção a Pedro. Os olhos do caçador estavam arregalados, cheios de reprovação, como se estivesse presenciando o nascimento de um novo pesadelo. O brilho do cavalo começou a diminuir e, com ele, a transformação parecia se desvanecer sob o olhar ablativo do caçador. O cavalo relinchou, um som carregado de desespero. Pedro. Eu só queria um amigo, balbuciou Pedro, a voz tremendo enquanto tentava se firmar. Amigo? Esse ser é uma aberração, uma forma de maldição. O caçador avançou. O machado em suas mãos refletia o medo que cercava a vila. A multidão se aglomerava atrás dele, repleta de rostos perplexos, sussurros se espalhando como chama em palha seca. Pedro sentiu um nó na garganta apertar. E exatamente nesse momento, o céu pareceu se abrir em um lamento. Nuvens escuras se formaram rapidamente, ocultando o brilho do sol. Um trovão ruiu, como um aviso. Pedro olhou para cima, sentindo uma onda de pavor. Mas não era só o tempo. Algo estava prestes a acontecer. Naquele instante, a figura do cavalo começou a se desvanecer. As luzes, as cores, tudo se distorcia, tornando-se uma sombra familiar. Pedro ficou paralisado. A transformação não era o que ele pensava. O cavalo agora se erguia, mas não na forma majestosa que Pedro esperava. Em vez disso, as cicatrizes ressurgiram, cruas e grotescas, e a criatura diante dele começou a se contorcer em agonia, revelando algo ainda mais sinistro. E então, um grito cortante transpassou o ar. Era a mãe de Pedro, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pedro, o que você fez? Sua voz era um misto de desespero e choque. Mãe, eu não. Pedro tentava explicar, mas sua voz falhou. O cavalo é parte de nós. Ela sussurrou, e as palavras pareciam ecoar entre as árvores. A multidão murmurava perplexa, incapaz de compreender. Mas Pedro sentiu seu mundo desmoronar. A cada palavra de sua mãe, um novo medo se apossava dele. E em meio ao terror, uma sombra surgiu ao lado dela. Era a avó de Pedro, uma mulher de feições marcadas pelo tempo e pela dor. Com os olhos cheios de um conhecimento obscuro, ela tomou a frente. Isso é mais de um segredo, falou com uma voz pesada. Esse cavalo é a maldição da nossa linhagem. A transformação que você viu, ela não é só beleza. É uma parte da dor e do sofrimento que trazemos de gerações. A revelação atingiu Pedro como um golpe. As cicatrizes do cavalo agora pareciam refletir não só suas experiências, mas também as dores que sua família carregara por anos.
O cavalo se contorcia, e ao olhar para ele, Pedro não via mais um amigo, mas um símbolo de um legado sombrio. A multidão estava em choque, sussurrando, questionando. O caçador hesitou, a raiva dando lugar à confusão. O medo agora era palpável, e Pedro percebeu que o equilíbrio do que sempre soubera estava prestes a mudar. Precisamos enfrentar isso. Se não fizermos nada, o ciclo continuará. Pedro se forçou a gritar, mas a voz não carregava mais a mesma confiança. Todos estavam embasbacados com suas revelações. O cavalo parecia sentir a tensão, como se também absorvesse o silêncio das descobertas. Mas então, uma luz brilhante rompeu entre as árvores, cegando todos. Por um momento, a forma do cavalo começou a brilhar intensamente, e em um segundo, revelou não somente sua verdadeira forma, mas também uma figura envolta por um manto radiante. Uma mulher de cabelos longos e prateados, com um semblante conhecido por muitos, a deusa da floresta. Todos ficaram paralisados, mas Pedro reconheceu a figura imediatamente. É você, murmurou Pedro, o coração despedaçando-se num misto de assombro e reconhecimento. Porém, a deusa olhou para ele com tristeza. Eu sou o que você menos espera, Pedro. Olhe ao redor. Sua voz era como um rugido distante, uma tempestade de emoções. O cavalo é o reflexo de sua linhagem, mas também é um cárcere, um símbolo de suas escolhas. E quando Pedro olhou novamente para a criatura em transformações, uma dor profunda surgia em seu peito. Mas então, uma explosão ensurdecedora ecoou pela floresta. Todos se viraram, e foi nesse instante que um raio cortou o céu, atingindo o chão bem ao lado do cavalo. A luz cegante revelou uma sombra grotesca que emergia do solo enegrecido. Era uma criatura de pesadelo, com garras afiadas e olhos ardentes, e seu olhar fixou-se em Pedro. A escolha foi feita, ecoou uma voz poderosa, reverberando pela floresta. Você rompeu a barreira, agora ele é meu. O ar gelou. O cavalo, que antes brilhava, agora se contorcia sob a nova presença. O caçador, a mãe e a avó de Pedro ficaram paralisados. O medo estalava no ar como vidro quebrando. Ela avançou com formas móveis de sombras dançantes, envolta em um halo que exalava uma escuridão antiga. Essas não são as suas raízes, Pedro. A voz da deusa ficou fria. O legado que você carrega não é só de dor, mas também de poder. Aceite-o ou perca tudo. Os olhos de Pedro se arregalaram, absorvendo a gravidade do que estava acontecendo. O cavalo, agora santo e profano, estendeu o pescoço. Sombra avançava, um sorriso maligno no rosto. Pedro sentiu suas forças se esvaírem. Sim, ele queria amizade, mas agora estava diante de uma escolha que mudaria seu destino. O que ele faria? A floresta parecia testar sua coragem, e o chamado que agora ecoava em sua mente não era mais um sussurro, mas um rugido cerceador que o convidava a enfrentar a verdade que talvez fosse mais obscura do que poderia imaginar. O que era essa ligação entre sua linhagem e a serpente que agora emergia? E exatamente que poder ele carregava? Enquanto a sombra avançava, Pedro se viu em um abismo de perguntas e o terror voltava a reinar. No exato momento em que a sombra avançou, uma onda de pavor percorreu a multidão. Todos pareciam paralisados, fixando os olhos na criatura ominosa que se aproximava. O cavalo, em sua forma grotesca, relinchou, a agonia ecoando sob os primeiros raios da escuridão que se formava. Pedro, sentindo o peso da culpa, olhou ao redor. Sua mãe e avó estavam em choque. O caçador, uma figura aterradora, hesitou, a raiva dando lugar a um medo genuíno. "O que você quer de mim?" gritou Pedro, a voz tremente, abafada pelo som do trovão. Ele se sentia pequeno e impotente diante daquela maré de terror. A sombra sorriu, um sorriso que nunca chegava aos olhos.
Era como se o próprio temor tivesse tomado forma. Eu quero o que é meu, o que há muito foi tirado de mim. A criatura respirou lentamente, suas garras afiadas tocando o chão com um som arrastado. E então, daquele jeito que fez todos sentirem um frio na espinha, continuou. Você é a chave para o meu retorno. Nesse instante o ar ficou pesado. O mundo parecia girar enquanto Pedro tentava entender as palavras enigmáticas. O que ela queria dizer com o retorno? E como ele poderia ser a chave? Mas antes que pudesse raciocinar, um vento forte soprou, levando folhas e poeira pelo ar. Voz da sombra tornou-se um lamento, uma canção de dor que reverberava nas árvores. A linhagem. Ela olhou diretamente para Pedro, como se pudesse ver além de sua pele. Você carrega dentro de si um poder ancestral. Você é o último descendente. Um misto de desespero e confusão nublou o pensamento de Pedro. Ele se lembrou das lendas que sua avó contava sobre um ancestral perdido, um guardião de poderes ocultos. O que ele pensava ser apenas uma história virou uma verdade aterradora. O cavalo agora relinchava em protesto, como se recusasse a aceitar a realidade que se desenhava diante deles. A sombra riu. Você sempre soube, não é? Sempre esteve ao seu alcance, mas a sua covardia te fez ignorar. E quando o choque começou a se dissipar, uma nova onda de terror tomou conta do lugar. A avó de Pedro deu um passo à frente, o olhar fixo na sombra. Não! Você não pode ter o que não te pertence. Ela brandiu as mãos, uma luz fraca emergindo do seu corpo, enquanto seu olhar implorava por ajuda. A sombra piscou e ameaçou. Você pensa que pode me deter, velha? Eu sou a resposta às suas fraquezas. O olhar da sombra mudava, quase provocativo, como se divertisse com o caos que espalhava. Em um movimento brusco, ela se virou para o cavalo e gritou. E por sua causa, todos vocês sofrerão, assim como eu sofri quando você me aprisionou. Nesse momento, a verdade final veio como um raio. O cavalo não era apenas uma criatura mágica, mas sim a encarnação do antigo ancestral que a sombra clamava. Pedro ficou em choque. O cavalo tinha um poder que superava tudo o que ele conhecia. Um grito saiu de sua boca, enquanto ele olhou para as cicatrizes agora abertas, revelando um passado sombrio que sua família nunca ousou explorar. Você está falando do meu avô, sussurrou Pedro, a verdade se acomodando em seu coração. Ele Nunca soubera que aquele cavalo que ele tanto sonhara em salvar, na verdade era parte de sua própria herança. Uma maldição. O último guardião de um segredo bem enterrado. O ar carregava um cheiro de fumaça e magia antiga, enquanto a multidão observava em silêncio, as expressões dos rostos mesclando incredulidade e apavoramento. Então, ao lado da avó, a mãe de Pedro finalmente disse, em uma voz que era um sussurro cortante: Sinto muito, filho. Eu não podia contar. O nosso passado está ligado a este cavalo, e sua transformação é o que permitirá que ela volte. Se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós pagaremos um preço terrível. Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O peso das palavras de sua mãe o esmagou. Ele não estava apenas lutando por um amigo, mas por um legado, por sua família. A pergunta ecoava em sua mente. O que ele deveria fazer? Em meio à intensidade daquela situação, a sombra se inclinou para Pedro, e seu brilho ameaçador iluminou a escuridão. Agora você deve decidir, Pedro. O caminho é seu. Ou você aceita o que você é, ou todos sofrerão as consequências. E o cavalo, a nossa linhagem, poderá ser finalmente liberto ou condenado para sempre. O tempo parou. A pressão era palpável, e cada batida do coração de Pedro parecia ecoar a decisão que estava prestes a tomar. A frustração, a dor e a pressão implacável o cercavam. Enquanto a sombra aguardava, ansiosa,
A escolha não era apenas dele, mas de todos ao seu redor. O que ele faria? E, acima de tudo, qual seria o preço dessa escolha? No exato momento em que a sombra avançou, uma onda de pavor percorreu a multidão. Todos pareciam paralisados, fixando os olhos na criatura ominosa que se aproximava. O cavalo, em sua forma grotesca, relinchou, a agonia ecoando sob os primeiros raios da escuridão que se formava. Pedro, sentindo o peso da culpa, olhou ao redor. Sua mãe e a avó estavam em choque. O caçador, uma figura aterradora, hesitou, a raiva dando lugar a um medo genuíno. — Que você quer de mim? Gritou Pedro, a voz tremente, abafada pelo som do trovão. Ele se sentia pequeno e impotente diante daquela maré de terror. A sombra sorriu, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era como se o próprio temor tivesse tomado forma. — Eu quero o que é meu, o que há muito foi tirado de mim. A criatura respirou lentamente, suas garras afiadas tocando o chão com um som arrastado, e então, daquele jeito que fez todos sentirem um frio na espinha, continuou. — Você é a chave para o meu retorno. Nesse instante o ar ficou pesado, o mundo parecia girar, enquanto Pedro tentava entender as palavras enigmáticas. O que ela queria dizer com retorno? E como ele poderia ser a chave? Mas antes que pudesse raciocinar, um vento forte soprou, levando folhas e poeira pelo ar. A voz da sombra tornou-se um lamento, uma canção de dor que reverberava nas árvores. A linhagem. Ela olhou diretamente para Pedro, como se pudesse ver além de sua pele. Você carrega dentro de si um poder ancestral. Você é o último descendente. Um misto de desespero e confusão nublou o pensamento de Pedro. Se lembrou das lendas que sua avó contava sobre um ancestral perdido, um guardião de poderes ocultos. O que ele pensava ser apenas uma história virou uma verdade aterradora. O cavalo agora relinchava em protesto, como se recusasse a aceitar a realidade que se desenhava diante deles. A sombra riu. Você sempre soube, não é? Sempre esteve ao seu alcance, mas a sua covardia te fez ignorar. E quando o choque começou a se dissipar, uma nova onda de terror tomou conta do lugar. A avó de Pedro deu um passo à frente, o olhar fixo na sombra. Não, você não pode ter o que não te pertence. Ela brandiu as mãos, uma luz fraca emergindo do seu corpo, enquanto seu olhar implorava por ajuda. A sombra piscou e ameaçou. Você pensa que pode me deter, velha? Eu sou a resposta às suas fraquezas. O olhar da sombra mudava, quase provocativo, como se divertisse com o caos que espalhava. Em um movimento brusco, ela se virou para o cavalo e gritou. E por sua causa, todos vocês sofrerão, assim como eu sofri quando você me aprisionou. Nesse momento, a verdade final veio como um raio. O cavalo não era apenas uma criatura mágica, mas sim a encarnação do antigo ancestral que a sombra clamava. Pedro ficou em choque. O cavalo tinha um poder que superava tudo que ele conhecia. Um grito saiu de sua boca, enquanto ele olhou para as cicatrizes agora abertas, revelando um passado sombrio que sua família nunca ousou explorar. Você está falando do meu avô, sussurrou Pedro, a verdade se acomodando em seu coração. Ele nunca soubera que aquele cavalo, que ele tanto sonhara em salvar, na verdade, era parte de sua própria herança. Uma maldição. O último guardião de um segredo bem enterrado. O ar carregava um cheiro de fumaça e magia antiga, enquanto a multidão observava em silêncio, as expressões dos rostos mesclando incredulidade e apavoramento. Então, ao lado da avó, a mãe de Pedro finalmente disse, em uma voz que era um sussurro cortante: Sinto muito, filho. Eu não podia contar. O nosso passado está ligado a este cavalo, e sua transformação é o que permitirá que ela volte. Se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós pagaremos um preço terrível.
Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O peso das palavras de sua mãe o esmagou. Ele não estava apenas lutando por um amigo, mas por um legado, por sua família. A pergunta ecoava em sua mente: o que ele deveria fazer? Em meio à intensidade daquela situação, a sombra se inclinou para Pedro. E seu brilho ameaçador iluminou a escuridão. Agora você deve decidir, Pedro. O caminho é seu. Ou você aceita o que você é, ou todos sofrerão as consequências. E o cavalo, a nossa linhagem, poderá ser finalmente liberto, ou condenado para sempre. O tempo parou. A pressão era palpável. E cada batida do coração de Pedro parecia ecoar a decisão que estava prestes a tomar. A frustração, a dor e a pressão implacável o cercavam, enquanto a sombra aguardava, ansiosa. A escolha não era apenas dele, mas de todos ao seu redor. E foi quando Pedro começou a abrir a boca para responder que tudo escureceu. As árvores ficaram envoltas em uma névoa densa, e um eco de riso sinistro uivou pelo ar. Todos ao redor se voltaram, e quando a escuridão se dissipou, a figura da sombra estava ali, mas algo havia mudado. Era como se um véu tivesse sido levantado. Em vez de se manter em sua forma inspiradora de terror, a criatura se desfez, revelando uma silhueta que todos na multidão reconheceram instantaneamente. Era o avô de Pedro, ou pelo menos uma versão dele, mas era um homem mais jovem, com um brilho nos olhos que não pertencia àquele ambiente sombrio. Ele olhou para Pedro com um sorriso triste. Meu garoto, você nunca soube a verdade, disse ele com uma voz sofredora. Ao longo dos anos, este cavalo foi a única coisa que me manteve preso a este mundo. E você é a chave para liberá-lo. As reações ao redor foram de choque absoluto. A avó de Pedro levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados. A mãe dele parecia paralisada, incapaz de processar a revelação. O que você está dizendo? Conseguiu perguntar à avó, a voz embargada. As lendas, elas eram verdadeiras. O cavalo é um guardião, e eu fui enganado. No meu desejo de proteger nossa linhagem, deixei que a sombra tomasse conta de mim. Seu avô olhou para todos, um brilho de desespero e sinceridade nos olhos. Pedro tremia. As informações estavam saltando e conectando-se em sua mente. E então, no momento mais crítico, o avô desapareceu em um clarão ofuscante, como areia entre os dedos. Não! Pedro gritou, a dor intensa fazendo com que seu coração desmoronasse em desespero. O cavalo relinchou de forma aguda, como se sentisse a dor. E ali, no ápice do terror, Pedro percebeu que as respostas estavam mais próximas do que ele havia imaginado. Tudo se unia de forma dolorosa, cada segredo se desdobrando como um mosaico de verdades. Ele sabia agora que não lutava apenas para salvar um amigo, mas para entender e confrontar uma história que era mais complexa do que qualquer uma das lendas que tinham lhe sido contadas. O que aconteceria a seguir? Quem realmente eram aquelas figuras em sua vida? E enquanto o resplendor da verdade permanecia em sua mente, Pedro percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Uma linha tênue entre amor e traição, entre amigos e inimigos. E quem realmente controlava a magia que carregavam? O silêncio que se seguiu estava repleto de possibilidades, deixando todos à espera do que viria em seguida. No exato momento em que a sombra avançou, uma onda de pavor percorreu a multidão. Todos pareciam paralisados, fixando os olhos na criatura ominosa que se aproximava. O cavalo, em sua forma grotesca, relinchou, a agonia ecoando sob os primeiros raios da escuridão que se formava. Pedro, sentindo o peso da culpa, olhou ao redor. Sua mãe e avó estavam em choque. O caçador, uma figura aterradora, hesitou, a raiva dando lugar a um medo genuíno. O que você quer de mim? Gritou Pedro,
a voz tremente, abafada pelo som do trovão. Ele se sentia pequeno e impotente diante daquela maré de terror. A sombra sorriu, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era como se o próprio temor tivesse tomado forma. Eu quero o que é meu, o que há muito. Foi tirado de mim. A criatura respirou lentamente, suas garras afiadas tocando o chão com um som arrastado. E então, daquele jeito que fez todos sentirem um frio na espinha, continuou. Você é a chave para o meu retorno. Nesse instante, o ar ficou pesado. O mundo parecia girar, enquanto Pedro tentava entender as palavras enigmáticas. O que ela queria dizer com retorno? E como ele poderia ser a chave? Mas, antes que pudesse raciocinar, um vento forte soprou, levando folhas ou poeira pelo ar. A voz da sombra tornou-se um lamento, uma canção de dor que reverberava nas árvores. A linhagem. Ela olhou diretamente para Pedro, como se pudesse ver além de sua pele. Você carrega dentro de si um poder ancestral. Você é o último descendente. Um misto de desespero e confusão nublou o pensamento de Pedro. Ele se lembrou das lendas que sua avó contava sobre um ancestral perdido, um guardião de poderes ocultos. Uma história virou uma verdade aterradora. O cavalo agora relinchava em protesto, como se recusasse a aceitar a realidade que se desenhava diante deles. A sombra riu. Você sempre soube, não é? Sempre esteve ao seu alcance, mas a sua covardia te fez ignorar. Em meio à pressão da situação, a avó de Pedro deu um passo à frente, o olhar fixo na sombra. Não, você não pode ter o que não te pertence. Ela brandiu as mãos, uma luz fraca emergindo do seu corpo, enquanto seu olhar implorava por ajuda. A sombra piscou e ameaçou. Você pensa que pode me deter, velha? Eu sou a resposta às suas fraquezas. O olhar da sombra mudava, quase provocativo, como se divertisse com o caos que espalhava. Em um movimento brusco, ela se virou para o cavalo e gritou. E por sua causa, todos vocês sofrerão, assim como eu sofri quando você me aprisionou. Nesse momento, a verdade final veio como um raio. O cavalo não era apenas uma criatura mágica, mas sim a encarnação do antigo ancestral que a sombra clamava. Pedro ficou em choque. O cavalo tinha um poder que superava tudo o que ele conhecia. Um grito saiu de sua boca enquanto ele olhou para as cicatrizes agora abertas, revelando um passado sombrio que sua família nunca ousou explorar. Você está falando do meu avô? Sussurrou Pedro, a verdade se acomodando em seu coração. Ele nunca soubera que aquele cavalo que ele tanto sonhara em salvar, na verdade era parte de sua própria herança. Uma maldição. O último guardião de um segredo bem enterrado. O ar carregava um cheiro de fumaça e magia antiga, enquanto a multidão observava em silêncio, as expressões dos rostos mesclando incredulidade e apavoramento. Então, ao lado da avó, a mãe de Pedro finalmente disse, em uma voz que era um sussurro cortante: Sinto muito, filho. Eu não podia contar. O nosso passado está ligado a este cavalo, e sua transformação é o que permitirá que ela volte. Se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós pagaremos um preço terrível. Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O peso das palavras de sua mãe o esmagou. Ele não estava apenas lutando por um amigo, mas por um legado, por sua família. A pergunta ecoava em sua mente. O que ele deveria fazer? Em meio à intensidade daquela situação, a sombra se inclinou para Pedro, e seu brilho ameaçador iluminou a escuridão. Agora você deve decidir, Pedro. O caminho é seu. Ou você aceita o que você é, ou todos sofrerão as consequências. E o cavalo, a nossa linhagem, poderá ser finalmente liberto, ou condenado para sempre. O tempo parou, a pressão era palpável, e cada batida do coração de Pedro parecia ecoar a decisão que estava prestes a tomar. A frustração, a dor e a pressão implacável o cercavam, enquanto a sombra aguardava, ansiosa. A escolha não era apenas dele, mas de todos ao seu redor.
E foi quando Pedro começou a abrir a boca para responder que tudo escureceu. As árvores ficaram envoltas em uma névoa densa, e um eco de riso sinistro uivou pelo ar. Todos ao redor se voltaram, e quando a escuridão se dissipou, a figura da sombra estava ali. Mas algo havia mudado. Era como se um véu tivesse sido levantado. Em vez de se manter em sua forma inspiradora de terror, a criatura se desfez, revelando uma silhueta que todos na multidão reconheceram instantaneamente. Era o avô de Pedro, ou pelo menos uma versão dele, mas era um homem mais jovem, com um brilho nos olhos que não pertencia àquele ambiente sombrio. Ele olhou para Pedro com um sorriso triste. "Meu garoto, você nunca soube a verdade", disse ele com uma voz sofredora. "Ao longo dos anos, este cavalo foi a única coisa que me manteve preso a este mundo. E você é a chave para liberá-lo." As reações ao redor foram de choque absoluto. A avó de Pedro levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados. A mãe dele parecia paralisada, incapaz de processar a revelação. O que você está dizendo?" conseguiu perguntar a avó, a voz embargada. "As lendas, elas eram verdadeiras. O cavalo é um guardião. E eu fui enganado. No meu desejo de proteger nossa linhagem, deixei que a sombra tomasse conta de mim." Seu avô olhou para todos, um brilho de desespero e sinceridade nos olhos. Pedro tremia. As informações estavam saltando e conectando-se em sua mente. E então, no momento mais crítico, o avô desapareceu em um clarão ofuscante, como areia entre os dedos. "Não!" Pedro gritou, a dor intensa fazendo com que seu coração desmoronasse em desespero. O cavalo relinchou de forma aguda, como se sentisse a dor. E ali, no ápice do terror, quando nada parecia que poderia piorar, a realidade da situação deu uma guinada. Uma explosão de luz. E rompeu do chão, como se a própria terra estivesse se rebelando. Pedro viu a sombra sendo engolida pela luz. Mas era uma luz negra e pulsante, repleta de energia. Ele percebeu que não era apenas a sombra que havia tomado forma. Daquele clarão, uma figura bem conhecida surgiu. Era ele mesmo, mas não como esperava. Seu próprio reflexo, mas com olhos vazios, um sorriso distorcido. A multidão gritou, uma onda de pânico se espalhou. Era um Pedro mais sombrio. Um homem de muitos segredos. Um eco de tudo o que ele poderia se tornar. "Eu sou você", disse a versão distorcida de si mesmo, a voz um eco ressoante. "E você não pode me contornar." Pedro sentiu um frio extremo na espinha. Esse ser não era apenas uma sombra. Ele era uma parte de suas próprias dúvidas, medos e também de suas ambições mais profundas. Ele se virou para sua mãe e avó, os olhos cheios de desespero. "Não pode ser!" gritou. "Não sou assim. Você é", ressoou a outra versão. "Você nunca foi forte o suficiente para confrontar seus medos, sempre fugindo da verdade. Era como se o peso do passado estivesse sobre seus ombros, suprimindo-o." Pedro não sabia mais quem era. Ele viu a multidão à sua volta, o medo nos olhos de todos, e percebeu que necessitava decidir, não apenas sobre o cavalo, mas sobre sua própria identidade, o que ele realmente era, enquanto a luz negra dançava. A sombra e o cavalo pareciam emaranhar-se em uma luta de destino. O que aconteceria agora? E que consequências teriam suas escolhas? O eco de seus gritos de dúvida reverberava enquanto a escuridão começava a se manifestar mais uma vez, deixando todos sem resposta. No exato momento em que a sombra avançou, uma onda de pavor percorreu a multidão. Todos pareciam paralisados, fixando os olhos na criatura ominosa que se aproximava. O cavalo, em sua forma grotesca, relinchou, a agonia ecoando sob os primeiros raios da escuridão que se formava. Pedro, sentindo o peso da culpa, olhou ao redor. Sua mãe e a avó estavam em choque. O caçador, uma figura aterradora, hesitou, a raiva dando lugar a um medo genuíno. "O que você quer de mim?"
gritou Pedro, a voz tremente, abafada pelo som do trovão. Ele se sentia pequeno e impotente diante daquela maré de terror. A sombra sorriu, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Era como se o próprio temor tivesse tomado forma. Eu quero o que é meu, o que há muito foi tirado de mim. A criatura respirou lentamente, suas garras afiadas tocando o chão com um som arrastado. E então, daquele jeito que fez todos sentirem um frio na espinha, continuou. Você é a chave para o meu retorno. Nesse instante, o ar ficou pesado. O mundo parecia girar, enquanto Pedro tentava entender as palavras enigmáticas. O que ela queria dizer com retorno? E como ele poderia ser a chave? Mas antes que pudesse raciocinar, um vento forte soprou, lesando folhas e poeira pelo ar. A voz da sombra tornou-se um lamento, uma canção de dor que reverberava nas árvores. A linhagem. Ela olhou diretamente para Pedro, como se pudesse ver além de sua pele. Você carrega dentro de si um poder ancestral. Você é o último descendente. Um misto de desespero e confusão nublou o pensamento de Pedro. Ele se lembrou das lendas que sua avó contava sobre um ancestral perdido. Um guardião de poderes ocultos. O que ele pensava ser apenas uma história virou uma verdade aterradora. O cavalo agora relinchava em protesto, como se recusasse a aceitar a realidade que se desenhava diante deles. A sombra riu. Você sempre soube, não é? Sempre esteve ao seu alcance. Mas a sua covardia te fez ignorar. Em meio à pressão da situação, a avó de Pedro deu um passo à frente, o olhar fixo na sombra. Não, você não pode ter o quê? Não te pertence. Ela brandiu as mãos, uma luz fraca emergindo do seu corpo, enquanto seu olhar implorava por ajuda. A sombra piscou e ameaçou. Você pensa que pode me deter, velha? Eu sou a resposta às suas fraquezas. O olhar da sombra mudava, quase provocativo, como se divertisse com o caos que espalhava. Em um movimento brusco, ela se virou para o cavalo e gritou. E por sua causa, todos vocês sofrerão, como eu sofri quando você me aprisionou. Nesse momento, a verdade final veio como um raio. O cavalo não era apenas uma criatura mágica, mas sim a encarnação do antigo ancestral que a sombra clamava. Pedro ficou em choque. O cavalo tinha um poder que superava tudo o que ele conhecia. Um grito saiu de sua boca enquanto ele olhou para as cicatrizes agora abertas, revelando um passado sombrio que sua família nunca ousou explorar. Você está falando do meu avô, sussurrou Pedro, a verdade se acomodando. Em seu coração. Ele nunca soubera que aquele cavalo, que ele tanto sonhara em salvar, na verdade, era parte de sua própria herança. Uma maldição, o último guardião de um segredo bem enterrado. O ar carregava um cheiro de fumaça e magia antiga, enquanto a multidão observava em silêncio, as expressões dos rostos mesclando incredulidade e apavoramento. Então, ao lado da avó, a mãe de Pedro finalmente disse, em uma voz que era um sussurro cortante: Sinto muito, filho. Eu não podia contar. O nosso passado está ligado a este cavalo, e sua transformação é o que permitirá que ela volte. Se você não fizer o que precisa ser feito, todos nós pagaremos um preço terrível. Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O peso das palavras de sua mãe o esmagou. Ele não estava apenas lutando por um amigo, mas por um legado, por sua família. A pergunta ecoava em sua mente. O que ele deveria fazer? Em meio à intensidade daquela situação, a sombra se inclinou para Pedro, e seu brilho ameaçador iluminou a escuridão. Agora você deve decidir, Pedro. O caminho é seu. Ou você aceita o que você é, ou todos sofrerão as consequências. E o cavalo, a nossa linhagem, poderá ser finalmente liberto, ou condenado para sempre. O tempo parou, a pressão era palpável, e cada batida do coração de Pedro parecia ecoar a decisão que estava prestes a tomar. A frustração pesada, a dor e a pressão implacável o cercavam, enquanto a sombra aguardava ansiosa. A escolha não era apenas dele, mas de todos ao seu redor. E foi quando Pedro começou a abrir a boca para responder que tudo escureceu. As árvores ficaram envoltas em uma névoa densa,
e um eco de riso sinistro uivou pelo ar. Todos ao redor se voltaram, e quando a escuridão se dissipou, a figura da sombra estava ali, mas algo havia mudado. Era como se um véu tivesse sido levantado, em vez de se manter em sua forma inspiradora de terror. A criatura se desfez, revelando uma silhueta que todos na multidão reconheceram instantaneamente. Era o avô de Pedro, ou pelo menos uma versão dele. Mas era um homem mais jovem, com um brilho nos olhos que não pertencia àquele ambiente sombrio. Ele olhou para Pedro com um sorriso triste. "Meu garoto, você nunca soube a verdade", disse ele com uma voz sofredora. "Ao longo dos anos, este cavalo foi a única coisa que me manteve preso a este mundo. E você é a chave para liberá-lo." As reações ao redor foram de choque absoluto. A avó de Pedro levou as mãos ao rosto, os olhos arregalados. A mãe dele parecia paralisada, incapaz de processar a revelação. "O que você está dizendo?" conseguiu perguntar a avó, a voz embargada. "As lendas, elas eram verdadeiras. O cavalo é um guardião, e eu fui enganado. No meu desejo de proteger nossa linhagem, deixei que a sombra tomasse conta de mim." Seu avô olhou para todos, um brilho de desespero e sinceridade nos olhos. Pedro tremia. As informações estavam saltando e conectando-se em sua mente. E então, no momento mais crítico, o avô desapareceu em um clarão ofuscante, como areia entre os dedos. "Não!" Pedro gritou, a dor intensa fazendo com que seu coração desmoronasse em desespero. O cavalo relinchou de forma aguda, como se sentisse a dor. E ali, no ápice do terror, quando nada parecia que poderia piorar, a realidade da situação deu uma guinada. Uma explosão de luz irrompeu do chão, como se a própria terra estivesse se rebelando. Pedro viu a sombra sendo engolida pela luz. Mas era uma luz negra e pulsante, repleta de energia. Ele percebeu que não era apenas a sombra que havia tomado forma. Daquele clarão, uma figura bem conhecida surgiu. Era ele mesmo, mas não como esperava. Seu próprio reflexo, mas com olhos vazios. Um sorriso distorcido. A multidão gritou. Uma onda de pânico se espalhou. Era um Pedro mais sombrio, um homem de muitos segredos, um eco de tudo o que ele poderia se tornar. "Eu sou você", disse a versão distorcida de si mesmo, a voz um eco ressoante. "E você não pode me contornar." Pedro sentiu um frio extremo na espinha. Esse ser não era apenas uma sombra. Ele era uma parte de suas próprias dúvidas, medos e também de suas ambições mais profundas. Ele se virou para sua mãe e avó, os olhos cheios de desespero. "Não pode ser!" gritou. "Não sou assim! Você é!" ressoou a outra versão. "Você nunca foi forte o suficiente para confrontar seus medos, sempre fugindo da verdade." Era como se o peso do passado estivesse sobre seus ombros, suprimindo-o. Pedro não sabia mais quem era. Ele viu a multidão à sua volta, o medo nos olhos de todos, e percebeu que necessitava decidir, não apenas sobre o cavalo, mas sobre sua própria identidade. O que ele realmente era. Nesse instante de crise, uma onda de energia invadiu o local. A escuridão e a luz se entrelaçaram em um conflito aterrorizante. E naquele clima tenso, algo esmagador aconteceu. A sombra explodiu em uma espiral de luz pulsante, e no centro do caos surgiu uma nova figura que ninguém esperava. Era a mãe de Pedro, envolta em um brilho radiante. "Mãe!" ele gritou, incapaz de acreditar no que via. Ela estava mudada, muito mais poderosa do que Pedro jamais poderia imaginar. Seu rosto estava sereno, e uma aura de força emanava dela. "Eu sou a guardiã." A voz dela ecoou com uma autoridade inegável. "Eu sempre estive aqui, Pedro." A revelação cortou a atmosfera pesada como um raio. Pedro sentiu seu estômago revirar. "Como assim? Ela era a guardiã? O que você está dizendo, mãe?" Sua voz tremia. "O cavalo, a linhagem,
Tudo isso faz parte de um ciclo que nunca podemos romper. Eu sempre fiz isso para proteger você. O olhar dela era intenso, carregado de dor e amor, e aquele brilho fazia cada palavra vibrar no coração de Pedro. E, naquele instante, ele se lembrou. História sobre como a mãe sempre o mantinha protegido, o seu lugar no mundo. A verdade se desenhava em sua mente. Suas dúvidas, sua covardia, tudo tinha origem dela. A sombra retornou, inquieta, e a tensão aumentou. Pedro estava com medo, mais medo do que nunca. O que isso significaria para ele? Você tem que escolher, Pedro, gritou a mãe, a força dela se expandindo, ressoando com cada palavra. O que você quer ser? A luz ou a escuridão? E enquanto o caos aumentava, um novo elemento se formou. O avô de Pedro, flutuando entre as sombras, seu rosto contorcido, como se estivesse lutando pelo controle. A batalha estava prestes a começar. E ali, dividido entre duas realidades, Pedro percebeu que suas escolhas nunca foram apenas suas. Elas afetavam não somente ele, mas toda a linhagem, o passado e o que estava por vir. Qual seria sua decisão? O que ele escolheria? Enquanto todo mundo esperava ansiosamente por uma resposta, o destino começou a se entrelaçar com os sopros do passado, deixando tudo em um suspense terrível, ecoando pela floresta. Pedro sentiu o coração descompassado, preso entre o legado de sua linhagem e a verdadeira natureza da sombra diante dele. A figura de sua mãe emanava uma luz quase sobrenatural, iluminando não só os rostos atônitos da multidão, mas também o próprio caminho que Pedro precisava seguir. Aquela luz representava esperança em meio ao desespero. Você precisa entender, Pedro, sua mãe falou, a voz firme, mas cheia de emoção. O poder que você carrega é uma parte de quem você é. O cavalo é a chave, a ligação entre o passado e o presente. Nós precisamos resolver isso juntos. A sombra riu. Sua risada, ecoando sinistramente entre as árvores. É maravilhoso ver o quanto todos vocês estão dispostos a lutar. Mas a verdade é que enquanto eu existir, o medo será seu melhor amigo. Pedro respirou fundo, a presença de sua mãe lhe dando coragem. Ele sabia que se quisesse libertar sua família e o cavalo, precisaria encarar não só a sombra, mas também seus próprios medos. Com um gesto delicado, ele se aproximou do cavalo, cujos olhos pareciam mirá-lo com expectativa. Não sou fraco, ele gritou, a voz ressoando como um trovão sob o céu escuro. Eu escolho a luz. A sombra lançou-se para frente, mas Pedro ergueu a mão, memórias de seu avô e a força de sua mãe pulsando dentro dele. Uma onda de energia emanou, iluminando tudo ao redor. O cavalo se contorceu, e com um último relincho, a luz cresceu, dissipada em um brilho dourado. O lugar começou a vibrar, e uma nova força se ergueu entre eles. Juntos! Gritou sua mãe, e Pedro uniu sua força à dela, sentindo a conexão entre os dois. No instante em que as energias se encontraram, uma explosão de luz tomou conta da floresta. O barulho da sombra foi substituído por gritos ensurdecedores de desespero. A floresta tremia sob o impacto. A sombra começou a se desvanecer, perdendo sua forma. Faces de terror se formaram, se desfazendo em viscosidade e escuridão. O cavalo brilhava intensamente, despojado de suas feridas, revelando-se em sua verdadeira forma. A multidão se afastou, maravilhada e assustada. Quando a luz finalmente se assentou, Pedro olhou ao redor. A sombra havia desaparecido, e o silêncio tomou conta, reverberando em sua mente. Sua avó, lágrimas escorrendo por seu rosto. Perdão, garoto, por tantas verdades ocultas. Mas você quebrou o ciclo. O legado que temos agora é de amor e amizade. Todos na vila começaram a se aproximar lentamente, os olhares misturando admiração e alívio.
O caçador, antes feroz, agora parecia apenas um homem perdido, sem saber como se comportar. O que faremos agora? Ele perguntou, a voz hesitante. Pedro olhou para o cavalo. Agora, um símbolo de liberdade e força. Ele se lembrou da conexão que tinha criado com ele, e soube lá no fundo que este era um novo começo, não só para ele, mas para toda a vila. Vamos restaurar o que foi perdido, respondeu Pedro, com um novo brilho nos olhos. Vamos construir juntos um novo legado de coragem e união. Cada pessoa ali sabia que havia mudado. O cavalo era mais do que magia, era esperança, um símbolo de nosso potencial e superar o medo, enquanto o sol começava a se pôr, trazendo tons dourados e alaranjados à floresta. Um novo capítulo se iniciava. E assim, com a conexão renovada, Pedro viveu o que poderia ser o início de tudo. Afinal, a verdadeira batalha não era apenas contra a sombra exterior, mas também contra as sombras dentro de nós mesmos. E aqui, meus amigos, temos o encerramento desta jornada. Mas não vamos deixar o enigma sem fim. Você precisa se inscrever agora para acompanhar o que vem a seguir. Histórias ainda mais emocionantes aguardam. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para que mais pessoas enxerguem este mundo fantástico. Inunde